bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje finalmente vou cumprir o objetivo que tinha há muito tempo, de voltar a um estilo de vídeo aqui no canal que eu nunca mais tinha feito, eu não faço desde 2021. Que é um vídeo contando a minha história com um personagem famoso, assim, da minha vivência com ele, né? Relativo mais aos quadrinhos. Já fiz isso com X-Men, já fiz isso com Homem-Aranha, e hoje eu vou atravessar a rua para falar de um herói provavelmente o mais importante de todos, que vocês já sabem qual é, né? É, pessoal, hoje eu finalmente vou contar a história daquele que está fazendo 85 anos em 2023. Vou contar a minha história com o Superman. Olha só, antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa. Se a moto não me interromper. Eu falo Superman hoje, mas eu comecei falando Super-Homem. Hoje eu percebo essa tendênciazinha do pessoal colocar: ah não, não é Super-Homem, é Superman, tá unificado, né? Aí daqui a pouco vão querer... a gente fala Homem-Aranha, não, agora é Spider-Man. Vai falar Homem de Ferro, não, Iron Man, Pantera Negra, não, Black Panther, não, Marvel. Chamar como me acostumei. Mas hoje eu vou chamar de Superman porque fala mais rápido. Mas enfim, Superman é importante pra mim porque ele remete às primeiras vezes em que fiz certas coisas dentro de cultura pop, desse consumo. Posso começar dizendo que ele foi o primeiro filme que eu vi no cinema. E detalhe, eu morava no Rio, mas estava aqui em Belém passando férias com a família, acho que era 87. E eu fui ver Superman 4 em busca da paz. Quem em Belém não conheceu o Cine Palácio, que hoje abriga um culto, né? Mas naquela época era um cinema de rua famoso, e lá fui eu ver. E eu, pequenininho, intimidado, eu achava que a gente ia ver o Superman de verdade, então eu tava todo acanhado, até com medo de ir. No fim das contas, fui lá pra ver o filme. Convenhamos, não é o melhor momento do Christopher Reeve e tal, a despedida dele. Mas se é pra começar a ir ver ao cinema, que jeito melhor de começar do que vendo o maior de todos, o Superman. Ah, fora isso, eu assistia desenhos animados, tinha um desenho que passava no SBT, que o Superman falava Santa Escócia. Afora os Super Amigos. In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman. E o primeiro cosplay que eu fiz, na verdade, acabou sendo Superman, porque eu fiz cosplay de Superman, na época eu não chamava cosplay, era fantasia mesmo, que foi no carnaval. Eu e minha irmã e um primo, nós fomos ao Círculo Militar, que quem mora aqui em Belém não sabe do que eu tô falando, é hoje onde funciona o Forte do Castelo. Aquela estrutura de pedra bem na beira, onde ficam os canhões lá no final, ali era o Círculo Militar, ali dentro. E claro, foi um dos meus primeiros bonecos, não o primeiro exatamente, mas foi um marcante. Graças a quê? A linha Super Powers. Esse aqui, como vocês sabem, foi minha primeira referência, né? Esse Super Powers aqui não é o da época, eu consegui esse tem uns 9 anos atrás, não me lembro bem. Mas ele foi o meu primeirão. Hoje, né, eu consegui o mesmo da época e o que seria do Superman sem ser o maior inimigo. Então tenho também o Lex Luthor dessa coleção, né? E na verdade não só o Lex Luthor, como o Brainiac também, que aliás foi o primeiro que eu consegui desses Super Powers depois que já estava engajado como um colecionador por conta própria, né? E o primeiro quadrinho que eu li foi o Superman, e dos anos 90 pra cá eu consumi muita coisa. De 95 pra cá eu comecei a consumir muito mais, e eu tenho pelo menos no formatinho uma coleção bem grande. Gente, isso aqui é uma parte de Kobe na minha cama, algumas mais antigas, né? Partes importantes de transição da história dele. Essa aqui eu recuperei algum tempo atrás, que era uma bem antiga que eu tinha, eu era criança, então agora eu pude recuperar. Tem também essa aqui que eu lembro de comprar na estrada uma vez, vindo pra Belém passar férias. É muita história aqui, cara. Eu acompanhei pelo menos 15 anos de história do Superman aqui. Essa é a parte que coube. Agora eu vou botar a parte que não coube. Aqui é outra parte que não tinha cabido, né? Ainda aquela fase do Homem de Energia que muita gente odeia. O que eu entendo porque é uma baita descaracterização do personagem, né? Mas enfim. Aí teve essas aqui, essa retomadazinha da Abril no formatinho que não deu muito certo. Mas enfim. Eu também comprava as do Superboy, pessoal. Ah, mas é o Superboy, não é o Superman. Mas é aquela coisa, as revistas eram interligadas. Tanto que em muitas histórias o Superman era o protagonista. Aqueles arcos em que toda a família Superman, digamos assim, Superboy, Supergirl, Aço, participavam, né? Eu lembro dessa primeira que eu comprei na primeira vez que eu visitei uma loja de quadrinhos em Belém. E aí, ao longo dos anos, eu fui montando a minha coleção. Inclusive pegando um momento de transição, porque tinha as revistas de Aço nos anos 90. E depois do Zero Hora, elas zeraram e começaram tudo de novo. Essa minha coleção de Superboy, ela é quase completa. Faltam pouquíssimos números assim para fechar os arcos, né? Coisa de 2 a 3 edições. E eu tenho a primeira e a última também. Se eu bem me lembro, ela foi substituída por O Homem de Aço, que
serviu como complemento às histórias regulares do Superman, como o Superboy fazia, né? Dividindo arcos com a revista regular. Sagas como Homem Energia, né? No caso aqui o final do Homem Energia. E o Rei do Mundo, que fechou e depois foi pra linha Premium. Em formato grande, eu podia botar muitas coisas aqui, mas ia demorar mais tempo falando. Eu ainda quero falar dos bonecos, né? 3 edições aqui. Essa reprodução da número 1, que é um facsímile que saiu em 94. Também tenho essa facsímile da morte do Superman, né? Marcante pra caramba pra todo mundo. A número 1 do Reino do Amanhã, que é, querendo ou não, focada no Superman. E ela é especial porque ela tem o autógrafo do Mark Waid, o autor da história. Emoção. Mas enfim, vamos em frente. Teve os anos 90, né? Que a gente pode lembrar de 2 coisas. Que foi a morte do Superman, né? Um baita evento marcante, porque mataram o maior de todos os tempos. Eu lembro que até no Jornal Nacional saiu. Eu lembro que teve um lançamento especial da edição, tudo aqui pela Abril. Também lembrar de Lois e Clark, né? A minha irmã era fã do Dean Cain. Ela tem até um autógrafo dele guardado até hoje, que ela escreveu pra ele e ele mandou de volta. O Dean Cain tem umas ideias tortas hoje em dia, né? Mas separando o artista da obra, né? E fora que a Terry Hatcher como Lois Lane continua sendo a minha Lois favorita. A dinâmica entre os dois era muito bacana. Afora Superpowers, desde os anos 80 não tinha nenhuma linha assim que eu pudesse colecionar. Então fiquei muito carente do Superman, pelo menos até 97. Comecei a adquirir uma linha do Superman, só com 4 peças, mas já era alguma coisa. Essa coleção, a bem de verdade, já tinha visto lá no Rio pouco antes de eu me mudar, mas só fui conseguir aqui em Belém os meus 4 únicos dessa coleção, que surgiu lá em 96 mesmo, pegando carona, acho que 95 e 96 com a morte do Superman. O primeiro foi esse aqui, que foi presente da minha tia, no início de 97 para conseguir. Haviam várias peças dessa coleção, né? Das 5 principais eu consegui 4. Eu espero conseguir um dia o Conduit, né? Que era aquele vilão que sabia a identidade do Superman, daquela minissérie A Morte de Clark Kent. Pois é, eu espero conseguir ele um dia. Por enquanto, conservo com muito carinho isso aqui, essas relíquias dos anos 90. Mais à frente, surgiu o desenho do Superman, né? Superman Animated, baseado no mesmo conceito que usaram para o Batman Animated Series. Eu pessoalmente gostava muito. Eu lembro de eu assistir na TV a cabo, tanto na Warner quanto no Cartoon Network, né? Eu lembro quando eu passei a primeira vez de férias no Rio, 99, assistindo. E logo tive a chance de conseguir pelo menos algumas 2 ou 3 figuras. Hoje só tenho 2. Dessa coleção, eu tenho de começar dizendo que eu cheguei a ter o Brainiac dela, um triciclo, mas eu vendi para um amigo, troquei, não lembro. Aí eu comprei este aqui, que em 2020 ele passou por uma descustomização, porque eu tinha transformado ele num Capitão América. Eu transformei de novo no Superman, arranjei uma capa pra ele, essa capa era de um Thor, na verdade. E aí encontrei algum tempo depois, se não me engano é anti-radiação kryptoniana, uma coisa assim. E aí eu reformei ele todinho. E aí por enquanto são só eles que eu tenho, né? Quem sabe mais à frente eu consigo o Brainiac de volta. Mais à frente veio o desenho da Liga da Justiça e tal, eu tô montando a minha... Tenho a minha coleção da Liga da Justiça hoje, da Liguinha. Aí da conta do Superman ali, que eu consegui ter um tempinho de volta, porque eu tinha vendido o meu. Vocês estão vendo aqui que eu tenho que reformar ele todinho, mas eu tô com plano de fazer isso em breve, porque eu tô montando a minha liguinha de novo, tô com bastante personagens agora. Eu tinha o meu, vendi em 2014, e aí recentemente, eu não lembro como eu consegui esse aqui. Mantenho ele porque também é uma das minhas encarnações preferidas do personagem. E aí, os anos 2000 começaram com, por exemplo, teve o desenho da Liguinha, teve o Smallville, que eu admito, assisti, mas só a partir depois de uma certa temporada eu parei porque eu acho que a coisa se perdeu. Eles queriam colocar muita coisa à frente antes deles se tornar Superman, de vilões a acontecimentos, que foi ficando uma coisa esquisita. Mas às vezes a gente esquece que essas séries funcionam no seu próprio conceito, né? Do seu próprio jeito. E eu não preciso dizer que o melhor momento pra mim foi o encontro com o Christopher Reeve. Eu acho que todo mundo amou essa parte da segunda temporada. Além do desenho da Liga da Justiça, Smallville, os anos 2000 também foram marcados pra mim pelo fato de que eu terminei o meu TCC e apresentei, né? Me formei. O meu TCC foi sobre quadrinhos e eu apresentei a caráter. Um ano depois que eu apresentei, eu fui ver Superman nos cinemas, Superman Retorno. Tenho as minhas críticas em relação àquele filme. A única reclamação talvez seja grande que o Superman não tinha uma grande cena de luta, uma grande cena de ação. Ele sempre estava sendo retratado assim, de uma forma sempre vulnerável demais. Eu acho que eu me exagero aí, mas o Brandon Routh provou que ele era um grande Superman nas séries de TV, nos especiais da CW. E curioso que tenha sido o Superman Retorno o último filme que eu assisti no Cine Nazaré, que era um cinema famoso aqui de Belém, né? Foi um ciclo que foi fechado ali na ocasião.
Pois é, vocês veem que tudo é época, né? Na ocasião eu consegui ele por R$40, eu acho. Eu acho que foi uma ótima aquisição, tudo. E como eu já falei pra vocês, se eu consigo o Superman, consigo o Lex Luthor também. Eu consegui esse aqui, acho que no Natal de 2007. E eu gosto muito da cara do Kevin Spacey e tudo. Ele na verdade tem uma arma de kryptonita que eu perdi, não sei onde eu botei. Ele vinha com uma base de uma coluna de kryptonita que eu acho que eu desfiz dela, eu vendi, não sei. Me arrependo um pouquinho, mas tudo bem. Mas eles aqui são os mais importantes. Aí veio em 2013 o Homem de Aço, né, que dividiu opiniões. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. E teve também Superman Lois, que está sendo muito elogiado, infelizmente vai acabar em breve. E nesse meio tempo, a minha coleção foi se formando, com diferentes peças, diferentes escalas. Para não dizer que não tenho nada na escala no sexto, deixa eu fazer uma menção a esses dois aqui. Esse aqui, que foi lançado em 2014, eu acho que ainda era Mattel, que você vê que o uniforme é calcado dos Novos 52. Ele tem poucas articulações assim na perna, né? Mas até que tinha bastante articulações comparadas da Hasbro, por exemplo. E esse aqui, que eu consegui na mesma época, que foi lançado em 2016, baseado naquela animação Justice League Action. Quem é que já assistiu aquela animação? Eu assisti só uns clipes, mas eu achei particularmente interessante. Mas eu falo pra vocês que eu tenho vontade de adquirir, por exemplo, a versão da Spin Master, que eu acho bem legal. Eu acho que vale a pena também, mas esses dois aqui eu gosto bastante. Na escala de 6 polegadas, o meu primeiro foi esse Superman aqui, de uma coleção do Batman. Ele veio num pack duplo com o Batman, né, que era o principal da coleção da Mattel, que veio com este aparelho aqui, que eu não sei bem o que é isso. Se alguém souber do que se trata esse dispositivo, alguém me explica. Mas o boneco em si, ele é bem articulado e as articulações não deformam ele, que eu acho que é uma coisa primordial no personagem. Eu posso não ter gostado muito do Superman da linha DC Universe, mas eu tenho algumas peças dessa coleção que incluem a prima dele, a Supergirl, que eu gosto muito dessa versão. É uma versão mais séria daquela versão que aparece na liguinha, se a gente parar pra pensar, né? E um vilão, que é o Cyborg, ou Super Cyborg, na sua versão Lanterna Vermelho. Eu pessoalmente gosto muito do Cyborg como vilão. Mesmo não sendo visual clássico, com a roupa do S, tudo, né, da época do retorno do Superman, eu gosto muito do acabamento desse aqui, da DC Direct. Eu não tenho Superman, mas tenho um xodó, que é esse aço aqui, que é grandão. Eu comprei ele tem uns 15 anos atrás, eu acho, e gosto pra caramba dele. Eu tenho que admitir que até a Zack Snyder tá representado aqui, porque eu tenho esse Homem de Aço da Movie Masters, que saiu em 2013, eu consegui no final daquele ano. Eu gosto pra caramba desse modelo, né, na época eu achei o design dele bem legal, continuo achando, né. Gosto muito das cores dele, do brilho do azul, tem um acabamento muito legal. Que além dele, tem essa versão Dark aqui, que não existe no filme Batman vs Superman, mas que é da coleção dele. É uma variante, na verdade, né? De escala 1/18 que eu tenho aqui é muito especial, que é esse Superman Christopher Reeve, né? É bom ter essa encarnação maravilhosa daquele que foi talvez o mais importante intérprete. Esse aqui, no caso, é da linha Multiverse da Mattel, que era uma linha muito bacana, bem articulada e com um molde bem legal. E o interessante é que antes de conseguir ele, eu já tinha conseguido o General Zod. O que eu falei de bom dele, posso falar de bom deste Zod também, né? Em termos de articulação e acabamento. E esses dois são muito bacanas. Minha mais recente aquisição na coleção relacionada a Superman foi justamente esse aqui, da coleção DC Unite, já do Spin Master, né? Ele tem um molde um pouco diferenciado, meio fortinho, mas eu gostei pra caramba do acabamento dele, né? O design dele, aliás, é baseado já no Renascimento. E tem uma expressão meio assustada, mas gostei bastante dele. Aliás, gosto bastante dos três, não vou negar não. Superman sempre carregou aquele peso de ser o primeiro, né? Tem um conceito muito simples, mas é incrível a dificuldade que as pessoas têm hoje de trabalhar com ele. A começar pelo próprio público, que nunca teve uma empatia total por ele. Quando se tratava do personagem dos quadrinhos, sempre tinha aquela implicância. E eu culpo um pouquinho o roteiro do Mario Puzo lá no filme de 78, porque aquela coisa de botar que era verdade e justiça pra verdade, justiça e o modo de vida americano, né? Meio que alimentou a quem já entendia o Superman como aquela propaganda imperialista ambulante, né? Que de certa forma ele é, sim. Vamos combinar. A gente gosta do personagem, a gente procura se concentrar em coisas positivas dele. O fato de que ele é um deus entre os homens, mas que procura se conectar à humanidade. Isso eu acho fantástico. Também acho fantástico como ele transforma a vida das pessoas ao redor dele.
Ele namora uma repórter cética, cínica e atrevida, mas que vê nele uma humanidade que nunca viu em humanos. Também é interessante que seu maior inimigo, Lex Luthor, não é um deus, embora queira ser um, não é um monstro, não é um alien, não é um ser poderoso, não é um meta-humano, é um milionário, é um homem com o poder de comprar países, mas que sua grande ambição, na verdade, é ser mais importante do que outra pessoa. O Superman aportou aos céus, ele ficou em segundo plano. Seu objetivo sempre foi, sempre será ser o número 1, e o Superman está atrapalhando. E é incrível como os conceitos desse herói luminoso, esse ser que emana esperança, nunca emplacou o suficiente para ser levado a sério pelo próprio estúdio que possui os direitos dele. Eu estava falando outro dia no Instagram isso, que o Homem de Aço completou 10 anos e não conseguiram fazer uma sequência. Em contrapartida, fizeram pelo menos 3 encarnações do Batman. Christian Bale saindo de cena, era o Ben Affleck entrando, foi Robert Pattinson, Michael Keaton participando do Flash. Ainda vai ter agora com o universo do James Gunn, vai ter outro. Falando do universo do James Gunn, temos um novo Superman e Lois aí. Eu tenho que falar que eu acho ele um pouco esquisito. Parece que misturaram Tom Welling e Henry Cavill na IA. Mas enfim, eu não duvido que o James Gunn tenha boas intenções. Eu acho bacana que a cabeça dele está no lugar certo, de entender o que é o Superman, o símbolo que ele é. Não duvido que os atores tenham boas intenções. O que me preocupa é o estúdio querendo interferir e tendo essa incapacidade de deixar o personagem ser o que ele é. A geração de 2011 pra cá, eu acho que ela se perdeu um pouquinho por causa da visão do Snyder, de jogos violentos como Injustice. O próprio 952 que deu aquela descaracterizada feia no universo DC, principalmente no Superman. E aí vamos torcer para que, a partir dessa nova visão do Gunn e as mudanças que foram feitas nos quadrinhos, com o renascimento e tudo, que o Superman volte a ser aquilo que ele sempre foi. Bora torcer para que ele recupere essa luz que ele perdeu no caminho, né? Porque eu acho que é a natureza dele. E eu espero que ele volte a inspirar as pessoas como ele me inspirou, como inspirou a minha geração, que ele atinja o potencial que ele merece atingir novamente. Mas eu quero saber de vocês, bonecos, que são fãs do Superman, que em algum momento tem uma história bacana com ele e queiram compartilhar. São muito bem-vindos a fazer isso, a deixar o like, a se inscrever caso sejam fãs também do personagem, colecionem. E também conhecer aqui as redes do canal para eu compartilhar com vocês coisas bacanas de vez em quando. Mas é isso, pessoal, muito obrigado pela visita, por essa jornada até aqui, e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecopolis.